E aí, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz, ó. O canal desse aqui, ó, do Porcão. Se você ainda não segue o canal Porco Raiz, aproveita. Faz a tua inscrição no canal, ativa o sininho das notificações para receber as novidades desse que vos fala do Léo Neto. E dá o seu like maroto nesse vídeo caso você gostar das informações e da resenha que nós vamos trazer a partir desse momento para vocês. Ontem foi rodada da Copa do Brasil que nós fomos cerceados, né, torcedores? Vocês estão muito bem lembrados e acredito que vocês não vão esquecer disso tão facilmente. E nessa rodada de ontem foi muito engraçado as coisas que aconteceram. Teve até gritinho de histeria, gritinhos histéricos. Eu vou te contar o que isso significa. Fica com a gente no vídeo até o final. Ah, tem uma novidade aí do Tabata. Parece que o Tabata já está rumando para o Brasil. Fica com a gente que nós vamos falar. Vamos pro vídeo. Começar falando do Bruno Tabata, esse jogador brasileiro que joga em Portugal no Sporting, de 25 anos. E nós falamos ontem sobre ele, hein, torcedores? Eu dei minha opinião, disse que não gostaria desse tipo de jogador, que eu julgo ser jogador daquele padrão bom e barato, tá? Essa é a minha opinião pessoal, a sua fica a seu critério, ok? Muitos analisam como eu e muitos analisam diferentemente de mim. Isso é totalmente normal e natural e a gente respeita sempre, tá legal? Eu tive informações de que havia mais um interessado no Bruno Tabata. Pareceu ser uma especulação de mercado para dar uma valorizada, uma vez que também ouvi dizer que o Sporting, além de querer 5 milhões de euros de maneira fixa, ainda queria mais 2 por metas alcançadas. Então assim, de 3 mais 2 que inicialmente o Palmeiras tinha oferecido, eles subiram para 5. 5 mais 2 de metas. Acho muito dinheiro, hein, torcedores? Também tive a informação, e vou dar os créditos aqui para o nosso parceiro Palmeiras Online, que disse que o Bruno Tabata já está liberado para viajar para o Brasil e vir assinar com o Palmeiras. Disse que o Sporting já liberou e concordou com a negociação de 5 milhões de euros, mais ou menos 27 milhões de reais, e que ele já estaria liberado para viajar ao Brasil para assinar com o Palmeiras. Caso isso aconteça, Palmeiras tem até o dia 30 para inscrevê-lo, para que ele possa jogar ainda no próximo jogo da Libertadores contra o Galo. Seria essa a intenção do Palmeiras. Alguns outros portais, alguns outros sites ainda dizem que a negociação está meio que travada, meio que atravancada, mas eu vou acreditar aí no Palmeiras Online, nossos parceiros, e eu acho que realmente vai dar negócio. Não que eu gostaria que desse, mas se vier, nós vamos apoiar para que ele honre a camisa do Verdão. Ele está deixando o Palmeiras, torcedores. É o nosso zagueiro Juan Santos, capitão do time da base, do time sub-20, que tanto atuou e tanto nos deu alegrias, né? Teve muitas conquistas no tempo em que ficou conosco, ajudou muito o time do Palmeiras e sai feliz da vida. Agradeceu muito o Palmeiras, mas resolveu por si próprio, tá? Uma intenção dele de rumar para novos ares e de repente fazer, ter novas aventuras, né, novos desafios em outros times de futebol. Talvez por saber que no Palmeiras é muito difícil você galgar titularidade em time principal, é muito complicado, é um time muito concorrido. Então ele nos deixa, né, por vontade própria, e não disse ainda para que time vai, para que clube vai, disse que ainda está estudando as possibilidades de mercado, mas a informação é que o Juan Santos deixa o Palmeiras. Vamos para quem está brilhando no Sub-20, né? Continuando o assunto Sub-20, é o nosso querido Giovani, que voltou de lesão e já está participando dos jogos do Campeonato Paulista. Jogou contra o São Paulo e ontem jogou contra o Monte Azul, onde o Palmeiras deu uma massacrada, 7-0 sobre o Monte Azul, né? E um desses 7 gols foi do Giovani. Aliás, um belo de um golaço do Giovani, onde ele veio ali meio que na diagonal, invadindo a área, driblando, deixando fila e meteu uma chapada num lugar que ninguém ia buscar. Então, assim, Giovani volta a se estabilizar, a ficar efetivo no Sub-20 e ficar à disposição também do Abel, porque a gente acha, eu particularmente acho que o Giovani é o substituto do Veron, tá? Acho que ele sim deveria ser utilizado para substituir o Veron. É um grande atleta, tem apenas 18 anos, mas tem um futuro brilhante pela frente.
né? Assim como o Vanderlan, assim como o Hendrick, assim como o Fabinho, assim como outros, que não dá para falar o nome de todos aqui. Eu sou pró-base, acho que a base deve vir e vir forte para tomar os domínios daqueles que estão deixando o Palmeiras no âmbito profissional. Vamos para a próxima. Gritinhos de histeria, torcedores. Eu dou risada quando eu vejo o Filipão dando entrevistas, né? Nosso querido Felipão, que tanto atua pelo Palmeiras, é muito querido pela torcida. Claro que nós não devemos ficar endeusando o Filipão, ô Filipão, mas é uma figuraça, né? E o Varmengo e o Flapress que tá a milhão, hein? Sabe por quê, torcedores? Porque o Palmeiras ontem bateu na parede e voltou, né? Uma falta de pontaria tremenda do Gabi Trave. Agora Gabi Grama, porque ontem chutou muita grama, foi travado pela grama. Nossa, fez falta para expulsão, ficou nervoso, sabe? Deu gritinhos de histeria, mas o gritinho de histeria ao qual o Felipão se referiu não é do Gabigol, não. O gritinho de histeria ao qual o Felipão se referiu é porque a Flapress e os torcedores do Flamengo estão reclamando de um pênalti que o Luiz Flávio deveria ter dado a favor do Flamengo. Em contrapartida, o time do Atlético sofreu duas faltas, uma do Gabigol, que deu um chute descarado, sem bola, no jogador do Atlético, e o outro do Arrascaeta, que entrou por trás num carrinho também muito mal intencionado, e o senhor Luiz Flávio sequer viu. O senhor Luiz Flávio fez vista grossa, né? Por isso que a gente fala que é Varmengo. O Varmengo também nem chamou o Luiz Flávio para avaliar essas entradas, essas faltas absurdas. E aí quando a Flapress e os torcedores do Flamengo reclamam da arbitragem, dizendo que foi uma arbitragem pífia do Luiz Flávio, e aí entra o Filipão dizendo que isso aí não passa de gritinhos de histeria, porque quem tinha que reclamar era o time dele e não o time do Flamengo. E eu concordo com o Felipão, né? Por outro lado, temos o Curica, que acabou tomando 2-0 lá do time do Jorginho. Jorginho que protagonizou cenas horríveis contra o nosso querido Abel, mas ontem fez a lição de casa dele, né? E meteu 2 gols no Curica. Curica vai ter que reverter esses 2 gols em casa. E não vai ser fácil não, porque o Jorginho vai vir trancadinho. Assim como o Felipão foi para o Maracanã contra o Flamengo trancadinho. E tem gente que reclama, isso é um anti-futebol, é um anti-jogo jogar trancadinho. É uma prerrogativa que qualquer time pode usar e os times usam a todo momento. Nós mesmos já usamos e muitos outros times já usaram contra nós. Então assim, a partir do momento que existe essa prerrogativa de se jogar atrás e fechado, se é permitido pela regra do futebol, os inteligentes que a usem, né? E os ousados que a desmontem. E o Flamengo ontem não conseguiu desmontar e tomou na tarraqueta, e eu dou muita risada em função dos gritinhos histéricos. A gente vai ficando por aqui. Vamos ver o que acontece aí nessa novela aí do Tabata, né, torcedores? Qualquer novidade a gente volta. Avante palestra!